Olá, pessoal! Antes da gente compreender o que é abundância dentro da ecologia parasitária, a gente vai precisar retomar alguns termos para serem elucidados aqui que vão facilitar a nossa compreensão posteriormente. Então, primeiramente, o que é um parasita? Um parasita é um organismo que depende do outro para sua sobrevivência. E ele usa desse outro, que é o hospedeiro, para obter recursos essenciais para sua existência. Já o parasitismo, que é o nome dado à sua interação ecológica com o hospedeiro, é um organismo que vive conjuntamente ao outro. Ele usa desse outro para sua alimentação e ele precisa também demonstrar algum grau de adaptação estrutural que facilite essa interação e deve causar algum dano a esse hospedeiro, que pode ser uma desvantagem energética, por exemplo. Aqui na imagem a gente tem o carrapato-estrela, que é um parasita muito mencionado. Então, finalmente, qual a importância dos índices parasitológicos para os estudos dentro da parasitologia? Esses índices parasitológicos vão ajudar a gente a observar coisas através de equações, cálculos, enumerando esses parasitas, compreendendo populações, comunidades dentro de um hospedeiro, que pode ser o caso, e eles podem ajudar a gente a definir o nível de organização de uma comunidade e como ela foi composta, como ela foi estruturada. A nível de coexistência entre um parasita ou mais, ou ela pode dizer até algo sobre coevolução das espécies que estão ali naquela população externa. Então, pessoal, mas qual o uso da abundância na parasitologia? As espécies parasitas são estritamente ligadas aos seus hospedeiros e sua distribuição geográfica frequentemente espelha a distribuição de seus hospedeiros. Elas regulam a abundância de população de hospedeiros, segundo o Dumbo. Na estatística, a abundância é um conceito utilizado na ecologia para determinar o tamanho da população de uma espécie em um determinado habitat. E a seguir, nós faremos uma analogia com pokémons para exemplificar o uso da abundância na parasitologia. Então, para a nossa atividade, que vai ser usada de exemplo para o cálculo da abundância, a gente vai usar o aplicativo Pokémon Go, desenvolvido pela Niantic. Ele vai ser usado para determinar os pokémons como os nossos parasitas. E a unidade amostral, o nosso hospedeiro, vai ser o celular. Então, pessoal, aqui a gente vai usar os nossos pokémons capturados para exemplificar como parasitas dentro do hospedeiro. Quando o Pokémon aparecer, mesmo na sua forma evoluída, ele ainda vai ser considerado dentro da nossa planilha, das nossas anotações, como a sua forma primária. Então, mesmo que a gente tenha aqui o Metacross, a gente vai usar o nome Beldum, que está inserido aqui embaixo, como a sua forma parasitária, certo? Olá pessoal, então vamos aqui agora passar para a parte prática mesmo, de como se fazer. Abri aqui o meu Excel, né? E vou explicar a vocês como serão feitos os cálculos de abundância e também do desvio padrão das amostras. Bom, para a gente fazer esse cálculo, né? Como a Nicole já tinha explicado para vocês, cada celular então é um hospedeiro. Aqui temos enumerados. Cell significa celular. Então temos de 1 a 16. São 16 celulares no total. E temos aqui os parasitos, que seriam os pokémons. Então temos o Abra, o Aerodactys, o Aimpon, o Alakazam, Arbok, Arcanines, Ariados, Azumarill, Bayleaf e Beedrill. Então, para a gente fazer o cálculo da abundância, primeiro precisaremos somar o total de cada indivíduo de espécies, dessas espécies aqui de parasitos, né? Então, vou vir aqui na cédula com vocês, total. Vou utilizar uma fórmula de soma para isso. Então, vou digitar igual soma, abre o parênteses, eu vou estar vindo aqui no primeiro, né, que é o cell 1, e vou estar puxando com o botão esquerdo do mouse pressionado
até o céu 16. Feito isso, já vai estar aparecendo aqui na nossa cédula os campos que foram selecionados. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto, já temos o total de quantos indivíduos possuímos aqui, de quantos abras, no caso, quantos parasitos abras, temos no total de 16 celulares. Para a gente deixar aqui mais simplificado, o Excel ele tem essa ferramenta que, clicando nesse quadradinho aqui e arrastando para baixo, você vai aplicar a mesma fórmula que a gente acabou de fazer em todas as outras espécies, Então, vou estar fazendo isso agora com vocês. É só você estar clicando, arrastando para baixo até aqui o finalzinho e feito. Ele já fez a somatória automática de todas as espécies que temos aqui do lado. Certo? Então, para aplicar a nossa fórmula de abundância, utilizamos a fórmula que estará aparecendo aí na tela para vocês, sendo que AM seria a abundância média, NSP1 seria o número de indivíduos de uma determinada espécie de pokémons, no caso de uma determinada espécie de parasitos, e NE é o número de unidades amostrais, que seria no caso o número de celulares, o número de hospedeiros. Então, basicamente temos 16 celulares. O que vamos fazer é aplicar novamente a fórmula de soma aqui. Vamos colocar igual soma, abrimos o parênteses, somamos o total e dividimos por 16, que seria o número de hospedeiros disponíveis. Dando Enter, vamos ter o número da abundância. Então, para cada hospedeiro, temos aí um número de 0,8 espécies de abra. Claro que não existem 0,8 indivíduos, não tem como você cortar o indivíduo ao meio, tirar 0,2 dele, mas basicamente este seria o número médio de indivíduos por hospedeiros, no caso. Então, vamos novamente utilizar aqui este recurso do Excel, clicando no quadradinho e arrastando para baixo. Aplicaremos o cálculo da abundância para todas as outras espécies. Então, como faremos o desvio padrão de cada uma dessas espécies, Para o desvio padrão, aqui já separei a cédula de desvio padrão, o Excel tem uma fórmula e calcula exatamente o desvio padrão das amostras. Digitaremos igual, digitaremos desv, teremos aqui a segunda fórmula, que é o desv pad.a, que é nada mais nada menos do que o desvio padrão de uma amostra. Clicaremos aqui, já vai abrir o parênteses automaticamente para a gente. Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos nas outras. Selecionar aqui até o hospedeiro de número 16. Fecharemos o parênteses e daremos um Enter. E pronto, já teremos o desvio padrão desta amostra em si, Para aplicar para todos os outros, arrastaremos aqui novamente, como fizemos nos outros, e teremos o desvio padrão de cada uma dessas espécies por hospedeiros. Então, pessoal, para finalizar isso, estaremos reunindo todas essas informações em um gráfico. E eu vou estar ensinando a vocês agora como fazer um gráfico reunindo essas duas informações. Para começar o nosso gráfico, selecionaremos aqui a abundância, clique com o botão direito e arraste juntando a abundância e o desvio padrão até a última cédula aqui. Feito isto, ele não vai nomear os parasitas automaticamente. Então vamos arrastar aqui até o começo de novo da nossa tabela, clicar Ctrl e selecionar do Abra até o Beedrill. Feito isso, teremos tanto os pokémons quanto os cálculos que queremos colocar no gráfico selecionados, que seriam abundância e desvio padrão. Vou até tirar um pouco aqui do zoom para vocês poderem observar. Temos aqui então pokémons e os dados que queremos colocar no gráfico. Iremos ir aqui no canto superior em inserir, iremos aqui em gráficos, selecionaremos aqui o gráfico de colunas e pronto, este gráfico ele já vai estar nomeado aqui todos os pokémons embaixo, juntamente com a divisão. Barra azul é a abundância e barra laranja é o desvio padrão. Mas a gente pode estar observando aqui que desta maneira os dados ainda não ficam
bem visíveis para a gente, né? Quais são os valores de cada um. Então aqui nos estilos de gráfico selecionaremos o segundo estilo. Assim, ele demonstrará para a gente a espécie. Aqui temos o número da abundância, né, o valor da abundância, o valor do desvio padrão em cima. Desta maneira conseguiremos visualizar perfeitamente. Então aqui em título do gráfico, renomearemos aqui, né, e pronto, está feito o nosso gráfico, né, utilizando aqui o Excel. E já temos aqui todos os nossos dados anotados, tanto a abundância de cada espécie, quanto o desvio padrão delas. Então, pessoal, basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula e entendido aí os resultados. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que estaremos respondendo. Então, galera, essas são nossas referências e espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!